Meus alunos e alunas do sétimo ano, trazendo aqui mais esse vídeo para vocês, fazendo um comentário sobre a decomposição em fatores primos. Olha, os números primos, como nós já conhecemos, são aqueles números que só têm dois divisores, ele e o número 1. Então, o conjunto dos números primos, os primeiros, né, os primeiros números primos, eu tenho aqui o 2, depois o 3, 5, 7, 11, 13, infinito. Então, todo número que você conhece, você pode, com exceção do 1, claro, você pode transformar em uma multiplicação de números primos, qualquer um deles. Você imagina aí o número 10, você pode dizer que ele é a multiplicação de dois primos, o número 2 e o número 5. O número 50, o número 24, o número 15, todos esses números nós podemos transformar em uma multiplicação só com números primos, né? Isso aqui é um tópico muito interessante, muito usado em matemática, nesse momento escolar, né? Muito usado a questão dos números primos. Então, esse processo consiste em você ir fazendo divisões sucessivas de cada número pelos números primos. Então, vamos decompor aqui o número 24. Decompor é exatamente fazer essa divisão. Você vai escrever aqui o 24 e vai dividir ele pelo primeiro número, no caso aqui o 2, que é o número primo, o menor deles. O 24 dá para dividir por 2. Ou você pode dizer, professor, o 24 dá para dividir por 3 também, porque 3 vezes 8 é 24. Mas eu só posso dividir pelo número 3 se o número não puder ser divisível por 2. Se for divisível por 2, você vai ter que dividir pelo 2 inicialmente. Então, 24 dividido por 2, essa divisão dá 12. Esse 12 eu ainda posso dividir por 2, né? Um número par dá para dividir por 2, que vai dar 6. O 6 eu ainda posso dividir por 2, que dá 3. E o 3 eu não posso dividir por 2, mas eu divido pelo próximo número primo, que é o 3. Então, 3 dividido por 3 dá igual a 1. Então, veja que o número 24, ele pode ser representado através da multiplicação do fator primo 2, vezes ele mesmo, vezes o 3. Então, você pode escrever esse 24 como sendo uma multiplicação de fatores primos, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Você pode escrever dessa maneira ou usando a forma mais usual, mais recorrente, em forma de potência, ou seja, o 2 elevado a 3 vezes o 3, certo? Então, isso aqui, se você for fazer de volta esse produto, se você fizer de volta essa multiplicação, você vai encontrar o produto 24, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 igual a 24. Então, o número 50, você faz a mesma coisa, dividindo 50 por 2, que dá 25. Aí o 25 eu não posso dividir por 2, não dá para dividir por 2. O 25 também não dá para dividir por 3, então eu vou usar o próximo número primo depois do 3, que é o 5. E 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, 50 em fatores primos é o produto de 2 vezes 5 vezes 5. E o que nós usamos mais é dizer 2 vezes o 5 elevado a 2, que é a forma fatorada, né, em fatores primos do número 50. Mesma coisa acontece aqui com 70. Você vai dividir o 70 por 2, que dá 35. 35 não dá mais para dividir por 2 e nem dá por 3. E aí você vai para o 5. 35 dividido por 5 dá 7. O 7 não dá mais para dividir por 7, você divide por 7.
que dá 1. Então, 70 em fatores primos é o produto de 2 vezes o 5 vezes o 7. O 120, você decompõe 120 em fatores primos. Você tem 120 por 2 dá 60. Dividido por 2 ainda dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. 15 agora eu divido por 3, que dá 5. E o 5 por 5, que dá 1. Então, 120 em fatores primos, você tem o 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Aqui você vai ter 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5 igual a 120. Então, o que nós fizemos aqui foi escrever os números 24, 50, 70 e 120 usando a decomposição em fatores primos.